nossos olhos estão podendo contemplar aquilo que um dia Deus falou conosco. O que Ele prometeu, Ele cumpriu. E eu tenho plena certeza que tem muito mais. Muito mais. Eu queria compartilhar com vocês rapidinho uma palavra lá em Isaías capítulo 55. Que respalda tudo isso que eu comecei a falar para você nessa manhã. Isaías capítulo 55, os versos 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Eu leio esse texto aqui, ele me constrange. Ele me constrange nos momentos de dúvida, ele me constrange nos momentos de desânimo, ele me constrange nos momentos em que dá vontade de desistir de todas as coisas por causa da pressão que se levanta. Quando eu olho para esse texto aqui, Deus reafirma para mim tudo aquilo que Ele já tem ministrado à minha vida e que disse que faria comigo, e Ele tem feito. Mesmo diante das impossibilidades, mesmo diante das adversidades que se levantam contra a minha vida, mesmo que tudo ao meu redor diga que não, mesmo que tudo que me cerca faça tudo para me paralisar, quando eu leio esse texto aqui, Deus renova as minhas esperanças. Deus renova as minhas expectativas, Deus reafirma o chamado, Deus reafirma a convicção que um dia Ele colocou no meu coração. É como se Deus, com a sua palavra, começasse a regar a palavrinha, a semente que foi semeada aqui no meu coração. E o que Deus fala comigo muito forte, eu queria compartilhar com você nessa manhã, é que os sonhos de Deus, eles não morrem. Ainda que a semente morra, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Eles não podem ser sepultados, porque os sonhos são do eterno, e tudo que vem do eterno, eterno será. A palavra que Deus empenhou para você, para mim, para cada um de nós que estamos aqui nesse lugar, Ele vai honrar essa palavra, ainda que ela não se cumpra em mim e em você, mas tenha uma certeza e uma convicção, ela vai se cumprir na próxima geração, porque Ele determinou que assim será. Aqui Deus, falando através do profeta, está nos garantindo que enquanto a palavra que Ele liberou não cumpriu o propósito dela aqui na terra, ela não retorna para Ele. E Ele usa o exemplo da chuva e da neve. Elas têm um porquê de caírem aqui na terra. Elas precisam regar a terra, elas precisam fecundar a terra, elas precisam fazer a semente brotar, elas precisam fazer com que aquela semente que brotou e germinou dê o seu fruto. E esse fruto, ele sempre será dado na estação apropriada. Esse fruto sempre será o melhor fruto para ser colhido. Quando a gente olha para toda essa história aqui, Deus está honrando a sua palavra. Deus está cumprindo com aquilo que Ele prometeu. Deus está fazendo brotar novos frutos através da palavra que Ele empenhou com cada pessoa que estava aqui nesse lugar. Dos que estavam aqui nessa época, os que vocês viram presente aqui, Deus continuou a história de cada um. Deus pegou o João e o Mara, levou para Recife, e de Recife colocaram eles numa Kombi e disse: Teresina, vou fazer você ficar apaixonado pelo calor, João. Deus pegou o Sérgio e a Débora e os levou para exercer o seu chamado, o seu ministério com a igreja local. Deus pegou o Adeilson, está lá em Recife ainda? Está lá em Recife também. Cada um seguindo a história que Deus havia estabelecido para a sua vida. Por quê? Porque a palavra que foi empenhada, Ele vai cumprir. Agora, quando Deus empenha uma palavra, quando Ele nos dá uma ordem, quando Ele nos dá uma direção, quando Ele determina alguma coisa para que você e eu cumpramos, Ele exige duas coisas de mim e de você.
Agora entra a nossa parte: obediência e submissão. Esse é o segredo. Deus vai sempre liberar a palavra, Deus vai sempre usar alguém, Deus de alguma maneira vai se manifestar e se revelar para mim e para você, para que os propósitos e os desígnios dele se cumpram aqui na terra, do menor até o maior, do mais simples ao mais conhecido. Deus vai fazer, porque ele determinou que assim será. Mas a segunda parte é nisso: recebemos a palavra, acreditamos nessa palavra, mas o que nós vamos fazer com essa palavra que nós recebemos? O que nós vamos fazer com a direção que Deus colocou sobre as nossas vidas? Talvez você esteja refletindo porque nos dias próximos agora, passados, Deus tenha falado alguma coisa para você. Deus tenha feito brotar um sonho, um projeto no seu coração. Talvez você já tenha feito 1000 coisas. E de repente, quando Deus falou para você que você deveria fazer mais uma coisa, você pode ter pensado: já estou cansado, já fiz muitas coisas, isso não é para mim, talvez seja para a próxima geração. Deixa eu dizer uma coisa para você: se Deus falou contigo, é com você. Se Deus falou com você, Ele vai realizar em você e através de você, para que a geração seguinte possa dar continuidade ao que Ele colocou no seu coração. É dessa forma que nós temos que crer. Tem um texto que me intriga muito nas Escrituras, e eu quero encerrar falando a respeito dele, que está lá em Deuteronômio, no capítulo 1, quando Moisés ele começa a relatar através de alguns sermões a respeito da história do povo de Israel. A partir do versículo 19 ele diz assim: então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barneia. De Horebe até Cades Barneia eles levaram 11 dias, quase 260 quilômetros, caminhando num deserto perigoso, terrível, sem esperança ou qualquer expectativa em relação àquilo que Deus havia prometido. Então eles chegam em Cades Barneia, lá no lugar santo. Então eu vos disse: tende chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá, que o Senhor nosso Deus nos dá. E ele continua dizendo: eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti, sobe, possuía, como te falou o Senhor, Deus de teus pais, não temas e não te assustes. Esses dois versículos aqui, o 20 e o 21, me intrigam terrivelmente, porque pensar que um povo que passou 11 dias caminhando no deserto, 260 quilômetros no meio de perigos terríveis, agora chega no lugar que Deus havia prometido, contempla tudo aquilo que Deus tem para oferecer, e Moisés diz para eles: vocês estão no lugar que Deus disse que vocês estariam, e que Ele já nos deu essa terra. Agora vocês precisam fazer uma coisa: entrem na terra, tomem posse da terra, possuam a terra que Deus já deu para vocês por herança. Façam isso. Só precisavam obedecer e serem submissos à ordem. Era só isso. Não tinha nada de mirabolante para ser feito. Eles só precisavam ouvir o que Moisés falou, lembrando a palavra de Deus outrora, e decidirem obedecer e se submeter. Aqui está a terra, Deus já entregou. O que temos que fazer? Entrar, possuir, tomar posse da terra que Deus diz que mana leite e mel. Era só isso que eles precisavam fazer. Eu não sei o que os levou a tomarem uma decisão diferente. Eu não sei o que os estimulou a se rebelarem contra o Senhor e não seguirem a direção que havia sido dada para eles. Talvez as lutas do deserto naquele tempo, talvez a grandiosidade daquilo que Deus tinha prometido para eles, ou seria um problema de caráter deles mesmos? Não sei, eu não posso aqui definir para você o que teria sido. Mas olha que coisa interessante, a partir do versículo 2 ele diz: então todos vós vos chegastes a mim e dissestes:
mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidade devemos ir. Eles não obedeceram o que lhes havia sido ordenado. A ordem foi: entra na terra, toma posse da terra, Deus já nos entregou a terra. Mas eles procuraram uma estratégia diferente. Moisés, que tal se a gente enviar alguns homens lá, dar uma olhadinha na terra, ver como são as cidades, se elas são fortificadas, quem são os inimigos que habitam lá, ver se essa terra realmente manda leite e mel. Eles duvidaram da promessa de Deus. Eles queriam ver para que pudessem crer. Se Deus disse que a terra manava leite e mel, que ela era boa para se habitar, era nisso que eles tinham que confiar. Eu fico pensando, ao entrar nesse portão e ver a situação de caos e de desolação que se encontrava nesse lugar, que ânimo, que estímulo brotou do coração do Edivaldo e da equipe que estava com ele. Uau, que lugar maravilhoso, que lugar fantástico, é aqui mesmo. Eles buscaram uma confirmação daquilo que Deus já havia falado, mas o que Deus já havia estabelecido se cumpriria, e ponto final. Eles só decidiram obedecer e se submeter ao que Deus falou. E hoje a terra manda leite e mel ou não manda? Para nós que vivemos aqui aquele tempo, quando você olha para tudo isso aqui, não tem como o nosso coração não se alegrar, não tem como nós não nos movermos intimamente em gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito. Sabe por quê? Porque se ouviu, obedeceu e se submeteu à direção que Deus havia dado. Por isso se colhem os frutos hoje. Essa é uma história linda a ser contada, de obediência e de submissão em relação à palavra que há 5 anos atrás Deus havia liberado aqui nesse lugar. Quando eles chegaram aqui, a palavra já tinha sido dada. Deus fez apenas confirmar o que já havia sido falado. Eu não sei quanto tempo Deus deu a palavra para você. Eu não sei quanto tempo Deus estabeleceu o projeto para você. Eu não sei há quanto tempo Deus colocou o sonho no seu coração. Mas eu quero dizer para você, meu amado, Deus vai cumprir. Você só precisa obedecer e se submeter ao que Deus falou. E nesse caso aqui não cabe pensar em recursos, pensar nas impossibilidades. Aqui não cabe pensar e dar lugar à dúvida ao nosso coração. É só obedecer e se submeter. Moisés então concorda com eles, consulta a Deus. Deus, diante da decisão do coração dele, diz: beleza, vai lá. E aí eles entram. Quando eles chegam lá, eles veem tudo que Deus tinha falado. E a instrução é: ainda traga do fruto da terra. Era um cacho de uva que precisava 2 homens para carregar. Lá do Vale de Escol, lá do cacho de uva, 2 homens para poder carregar um cacho de uva. A terra era boa para plantar, a terra era verde, a terra tinha água, a terra tinha tudo o que eles precisavam. E disseram: realmente a terra é, maravilhosa. Nós temos um inimigo chamado mais. Diante de tudo isso que nós contemplamos, eis que surgiu mais. Mas lá, João, tem os filhos dos Anaquins. E quando nós olhamos para ele, deu lugar, meu amigo, entrou. Quando olharam para os inimigos, se viram como gafanhotos. E o engano foi mais terrível, que não só eles se viram como gafanhotos diante daqueles gigantes, mas eles imaginavam que quando os gigantes olhavam para eles, os viam também como gafanhotos. Se intimidaram, retrocederam, voltaram atrás, voltaram para Moisés completamente contaminados com aquilo que os olhos deles puderam contemplar. Eles não se sentiram contagiados por ver que aquilo que Deus havia prometido estava naquele lugar, mas eles foram contaminados pelos enganos que entraram no seu coração de acreditar que eles não poderiam possuir aquele lugar. E mais, se rebelaram contra o Senhor e o acusaram de terem
tem levado eles ali para morrer. O saudosismo também entrou quando lembraram que era melhor estar lá no Egito, sendo escravo, tudo bem, mas tinham que comer, tinham que beber. Agora batalhar, guerrear para conquistar, isso não é para nós. Não existe nada que na nossa caminhada cristã e que Deus tenha empenhado uma palavra para mim e para você que não exija sacrifício. Que você e eu não tenhamos que guerrear e batalhar. Que você e eu não tenhamos que arriscar a nossa própria vida. Eu olho para cá e me permita dizer isso de novo. Quantas coisas foram colocadas em risco na vida desse casal e dos loucos que acompanharam eles. Abriram mão de tudo. Só que Deus prepara o caminho e Ele sabe como agir. A primeira vez que ele veio, não foi com o propósito de vir para Jocum, ele veio trabalhar com uma outra missão, não deu certo. Mas quando ele retorna para essa terra, ele vem com um propósito firme do Senhor, junto com a sua família. E hoje os nossos olhos podem contemplar isso. Sabe, quando desobedecemos, quando não somos submissos à palavra que Deus empenhou para cada um de nós, as consequências virão, e elas não são boas. Deus se indignou com esse povo. Eles fizeram com que Deus ficasse irado com eles. Tentaram ainda, de uma maneira sórdida, através de suas orações, acessar o coração de Deus, para ver se conseguiam mover o coração de Deus a favor deles. Deus diz: alto lá, aqui não. E pela desobediência de vocês, e por vocês não acreditarem naquilo que eu havia falado para vocês, toda essa geração maligna vai perecer e não vai entrar na terra prometida, salvo Caleb, filho de Jefoné, porque ele acreditou no que eu falei, e em momento algum ele esmoreceu diante do que ele tinha visto. Ele disse: vamos entrar, vamos guerrear, vamos conquistar, porque o Senhor já foi à nossa frente. Ele já conquistou, Ele já alcançou, Ele já fez. A gente só precisa dar o primeiro passo, é só isso. É só isso. Pereceram no caminho do deserto, 40 anos. Só entrou Josué, Caleb e a geração seguinte. E aí quando chega lá na frente, e eu queria encerrar falando isso para você, Caleb me inspira. Ele lembrou da promessa. Ele lembrou que o Senhor havia prometido uma herança para ele e para a sua descendência. Depois de muitos anos de luta, de batalha, de vencer vários inimigos junto com Josué, e ali, parceiro, caminhando junto, ele chama Josué e diz: Josué, vamos debaixo da mangueira me bater um papo, amigo. Quantos papos não tiveram debaixo dessas mangueiras aqui? Aqui onde você está tinha uma. Tinha uma propriedade bem aqui, aqui tinha uma mangueira. Quantas conversas, não foi, João e Mara, Débora, Lili? Quantas orações, quantas intercessões não foram debaixo dessa mangueirinha que estava aqui? No pé da pitomba. Ainda tinha um pezinho da pitomba aqui, né? Você não experimentou a pitomba? Experimente, é uma delícia. É o fruto da terra. Ele chama Josué e diz: amigão, parceiro, meu líder, meu companheiro de ministério, até aqui a nossa caminhada foi muito legal, mas Deus trouxe à minha memória a promessa que Ele tinha me dado. Eu quero a terra que o Senhor me prometeu. E Josué, deixa eu te dizer uma coisa, olha aqui nos meus olhos, hoje eu tenho mais vigor do que quando Deus empenhou a palavra da herança que Ele me daria. Eu quero. Seus 85 anos de idade, ele ainda sonhava, ele ainda desejava, ele ainda acreditava que Deus tinha algumas coisas para realizar através da sua vida. Eu não sei quais são os planos,
os propósitos, as palavras que Deus tem empenhado para a sua vida, querido. Mas eu quero te afirmar uma coisa que você já sabe. Talvez ela sirva somente para te encorajar, para te animar a ir adiante e não desistir. E ela serve também para que você estimule uma geração que está caminhando contigo. Tem gente que está caminhando na palavra que Deus deu para você. Tem gente que está seguindo você porque acredita que Deus fala contigo. Tem pessoas que estão caminhando contigo porque olham para você e veem em você um referencial. Conhece a tua história e diz: se Deus falou contigo, eu vou com você. Não desista. Talvez hoje você tenha mais vigor do que anos atrás. O que move essa missão, e por isso a gente não se desliga dela, embora não estejamos como obreiros aqui de tempo integral, mas integralmente participamos dessa obra, é que essa obra se renova o tempo todo. A palavra que foi empenhada com o Loren há anos atrás, a palavra que Deus entregou por ti quando veio para o Brasil, a palavra que tem dado para cada um de você que lidera uma base em algum lugar aqui nesse país, a palavra que Deus tem dado para você que está à frente de algum ministério, dentro de alguma base dessas, Ele vai cumprir. E se você obedecer e se submeter, Deus vai fazer com que você esteja levantando uma geração à sua semelhança. Tem pessoas querendo imitar você, mas para isso você e eu precisamos ser imitadores de Jesus, porque a vida dele foi pautada na obediência e na submissão. Que Deus possa encher o seu coração de esperança nessa manhã, e Deus possa reanimar você a continuar nessa caminhada. A nossa palavra, a minha, da Débora, dos outros que participaram de todo esse propósito de Deus aqui nesse lugar, é uma palavra de esperança de que nós vamos ver coisas ainda maiores e melhores acontecendo. Os nossos olhos hoje estão vendo as nações vindo aqui para dentro dessa base. Ele cumpriu a promessa. Nós estamos vendo pessoas que estiveram aqui nessa base e que foram para as nações, estão lá cumprindo o seu chamado. Nós estamos vendo as promessas do Senhor, de ministérios, de escolas surgindo aqui nesse lugar. Está acontecendo. De obreiros que, ainda que voluntários, abraçando a causa e se empenhando para que o propósito de Deus se cumpra aqui nesse lugar. E eu encerro dizendo para você que essa aqui é uma terra de milagres, porque é só o que eu tenho experimentado desde que eu cheguei aqui há 20 anos atrás. Milagre atrás de milagre. Um dos maiores milagres que Deus fez na minha vida aqui nesse lugar foi me dar uma esposa tão linda como a que eu tenho. É um milagre. Amém, amados? Foi bom estar com vocês. Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Eu poder contemplar alguns rostos que a gente já conhecia da missão, que já viu o Edu por ali, já viu o Gini, tá ali o Tim. Não conhecia, a primeira vez que estou vendo ele.